Autoridades russas dizem que 7 pessoas foram mortas e 50 outras ficaram feridas em ataques de drones ucranianos durante a noite. A guerra tomou Moscou completamente cativa. Na noite de 18 de julho, a Ucrânia realizou um dos maiores e mais profundos ataques desta guerra em Moscou. Centenas de veículos aéreos não tripulados foram lançados em direção à capital da Rússia. Segundo o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, mais de 370 drones foram enviados na direção de Moscou. As defesas aéreas neutralizaram a maioria deles à distância, mas alguns atingiram seus alvos. Nas horas da noite, bem na porta de Moscou, no subúrbio de Elektrostal, a apenas 53 quilômetros do Kremlin, o gigantesco centro logístico da Wildberries, o maior titã do comércio eletrônico da Rússia, foi pelos ares. A instalação operava em aproximadamente 365 mil metros quadrados. Podia armazenar até 200 milhões de itens e servia como um dos centros centrais da rede de distribuição da Wildberries em toda a Rússia. As forças de drones da Ucrânia confirmaram oficialmente o ataque. O vasto armazém pegou fogo e a fumaça preta era visível a 50 quilômetros de distância. Nos mesmos minutos, um depósito de petróleo crítico na cidade de Noginsk, na região de Moscou, foi incendiado por um ataque de drone. A instalação era usada para o armazenamento e distribuição de produtos petrolíferos leves, gasolina, diesel e querosene. O local consistia em 24 tanques com uma capacidade total de armazenamento de quase 11.500 metros cúbicos, um centro logístico-chave para os comerciantes de combustível e empresas de combustível da região de Moscou. Horas depois, o incêndio ainda estava queimando, e na mesma noite, um armazém separado da Wildberries foi atingido em Kotovsk, na região de Tambov. Todas as 3 instalações faziam parte da mesma onda massiva de drones, elos em uma operação muito maior, na qual a Ucrânia visou a infraestrutura energética de Moscou e sua logística econômica ao mesmo tempo. Até mesmo os próprios números do lado russo reconhecem a escala. O Ministério da Defesa anunciou que 379 drones foram interceptados ao longo da noite. Sobyanin disse que 64 deles foram abatidos perto da capital, mas a imagem fala por si só. Os ataques não puderam ser interrompidos. O lado ucraniano, por sua vez, chama isso de um ataque deliberado e selecionado. Eles anunciaram que tinham como alvo o armazém da Wildberries, que supostamente apoia a logística militar, e uma instalação de petróleo. Nas próprias palavras de Zelensky, atacamos instalações logísticas nas regiões de Moscou e Tambov. Vamos analisar o que esta noite significa camada por camada em um momento. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e geoestratégia como esta são suprimidas pelo algoritmo, e o vídeo nunca chega a muitas das pessoas que poderia. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora, vamos continuar. Esta guerra não é mais apenas sobre tanques, trincheiras e linhas de frente. A Ucrânia está pressionando a retaguarda da Rússia, suas artérias econômicas e o próprio centro da vida cotidiana civil. É exatamente aqui que a Wildberries se torna crítica. A Wildberries é a Amazon da Rússia. Milhões de russos compram nesta plataforma todos os dias e aguardam seus pedidos. Quando este armazém é atingido, a cadeia de entregas falha, as prateleiras esvaziam, os preços sobem. Mas o que estamos observando não é apenas uma empresa de comércio eletrônico civil. Seus proprietários estão sob sanções desde 2021. Suas instalações foram ligadas ao transporte de componentes de drones, equipamentos de navegação e materiais destinados ao uso militar. A rede logística da Wildberries desempenha um papel estratégico na economia de guerra da Rússia, na substituição de importações e nas cadeias de abastecimento. E o interesse do Kremlin na empresa é conhecido há muito tempo. A posição da Ucrânia é clara. Não está atingindo alvos civis, mas sim instalações que apoiam a logística militar. E é exatamente aí que surge a conexão entre esses ataques e o Kremlin. O depósito de petróleo em Noginsk é ainda mais crítico. Afeta diretamente o abastecimento de combustível de uma metrópole gigante como Moscou. Isso significa escassez de gasolina e diesel, aumento dos custos logísticos, até mesmo a possibilidade de racionamento de combustível. Um ataque que atinge diretamente o bolso e a vida cotidiana do cidadão russo comum. Agora olhe para isso geoestrategicamente. A Ucrânia está levando sua estratégia de ataque profundo ao máximo. Ser capaz de atingir instalações a 50 quilômetros do Kremlin mostra que os sistemas de defesa aérea da Rússia são insuficientes mesmo nos arredores imediatos da capital. Esses ataques também marcam uma nova e mais impiedosa fase da guerra econômica.
A Ucrânia visa atingir a economia russa não na linha de frente, mas através de sua logística e suas cadeias de suprimentos. Tirar de ação o armazém central de um gigante como a Wildberries produz tanto dano material quanto um choque psicológico. Por anos, o público russo pensou: a frente está longe, não nos toca. Agora eles estão vendo a fumaça subir sobre seus próprios subúrbios. A conclusão é clara: a guerra chegou às portas de Moscou. Incêndios estão surgindo nos arredores da capital, a fumaça está escurecendo o céu e a dor econômica está apenas começando. A Ucrânia pretende desgastar a Rússia não apenas militarmente, mas também economicamente, aprofundar a agitação interna e fazer o povo russo sentir o custo desta guerra. Uma breve pausa. Seu like, um comentário de uma palavra e sua inscrição ajudam diretamente esta análise a alcançar muito mais pessoas. Porque a verdadeira questão começa agora. Foi esta noite uma incursão isolada ou a face visível de um plano muito maior? Agora vamos dar uma olhada mais de perto no que a estratégia de ataque profundo da Ucrânia, nas próprias palavras de Zelensky, está fazendo a Moscou. Este ataque não tira seu significado de Moscou estar em defesa, mas do oposto, porque a cidade estava cercada pela defesa aérea mais densa de sua história e é aí que começa o verdadeiro quadro de pânico. Nas últimas semanas, uma visão estranha apareceu sobre Moscou. O maior helicóptero de transporte do mundo, o Mi-26, estava içando um pesado sistema de mísseis para o telhado de um arranha-céu. Seu destino não era uma base militar, era o telhado de um edifício de escritórios comum, um bloco de apartamentos, um prédio ministerial. Para proteger sua capital, a Rússia está agora transformando o próprio horizonte da cidade em uma arma. A imagem não se limita a um único helicóptero. Moscou hoje está cercada por 2 anéis densos de defesa aérea. Ao redor e dentro dela estão aproximadamente 130 posições, cerca de 100 sistemas Pantsir S-1 e cerca de 24 baterias S-400. O segundo anel foi construído em 2025, e agora o Kremlin está construindo um terceiro, o anel externo mais amplo. Em maio, em apenas 3 dias, 7 novas torres Pantsir foram erguidas ao norte e leste da cidade. Pelo menos 4 desses sistemas foram colocados diretamente nos telhados de edifícios civis. A Defense Express observa que montar armas ativas no topo de edifícios civis viola o direito humanitário internacional. Mas para o Kremlin, a questão não é a lei, é a sobrevivência. Porque quando um líder fortifica o céu de sua capital de forma tão desesperada, isso significa que ele não considera mais essa cidade segura. Em 25 de junho, Zelensky entregou ao seu serviço de inteligência, o SBU, uma operação de 40 dias. Não uma onda aleatória de drones, mas uma campanha declarada e programada. Seu objetivo, em uma única frase, é forçar o agressor à paz. Em outras palavras, forçar Putin a recuar usando a força e fazê-lo aceitar a derrota. E esta foi uma declaração de intenção clara. Seja o que for atingido daqui em diante, a mensagem permaneceria a mesma. Mudar a mente de Putin de forma voluntária ou à força. Uma pergunta permanece. Onde este relógio de 40 dias para? E por que essa data, 4 de agosto, deveria perturbar o Kremlin? Para interpretar corretamente esses 40 dias, uma distinção é essencial. Tecnicamente, Zelensky não emitiu uma ordem de ataque. Ele construiu uma estrutura. Até o nome da diretiva que ele deu ao Serviço de Segurança da Ucrânia revela isso. Uma operação para influenciar o agressor. Por 4 anos, a conversa de paz da Rússia sempre soou vazia. Desta vez, é a Ucrânia que está definindo o quadro desde o início. Agora, para esse calendário. 25 de junho mais 40 dias cai em 4 de agosto, e essa janela está longe de estar vazia. Dentro dele está a cúpula da OTAN em Ankara, nos dias 7 e 8 de julho. Dentro dele, 4 de julho, o 250º aniversário da América. E no seu final, 2 de agosto, o dia das tropas aerotransportadas da Rússia. E há esse fantasma. Em agosto de 1991, o líder soviético Gorbachev foi para sua dacha na Crimeia em 4 de agosto. Esse feriado se tornou o início de um golpe fracassado e do colapso da União Soviética. Vamos ser claros, isto não é uma profecia, mas uma ressonância. Ainda assim, cair em tal data é uma mensagem silenciosa para aqueles que conhecem sua história. Os alvos também estão mudando. Enquadramos esta campanha como petróleo. Atingir as refinarias, cortar o dinheiro do Kremlin. Verdade, mas talvez o que importe mais seja a base industrial. Dias atrás, a Ucrânia atingiu a fábrica de semicondutores em Voronezh, que fabrica os eletrônicos para o Pantsir, o Iskander e o Kh-101, e fez isso com mísseis de cruzeiro Storm Shadow. A lógica é simples. Cortar o dinheiro é uma coisa. Cortar a fábrica significa que a arma nunca chega à frente de batalha.
Toda essa pressão também funciona em um relógio. E para ver por que esse relógio importa, você tem que olhar dentro da janela. Bem no meio do caminho, até 4 de agosto, está uma alavanca diplomática, Ankara. Nos dias 7 e 8 de julho, os líderes da OTAN colocarão na mesa a transformação que Washington chama de OTAN 3.0, o objetivo de gastar 5% da renda nacional em defesa e novos mecanismos de financiamento para a Ucrânia. O Fórum da Indústria de Defesa, em 7 de julho, abordará a produção de armas transatlânticas. Para Zelensky, esta cúpula é uma chance de extrair compromissos concretos do Ocidente no auge de uma campanha de pressão de 40 dias. Assim, a operação pode ser cronometrada para fazer a Rússia parecer o mais fraca possível e a Ucrânia o máximo vencedora possível, bem antes das partes se reunirem em Ankara, um relógio e também um holofote. A lógica da alavancagem é simples também. 40 dias impõem uma janela de decisão a Putin. Ou ele se move em direção à mesa dentro desse tempo, caso em que a pressão fez seu trabalho, ou ele resiste e a cada dia que passa, o apoio do Ocidente à Ucrânia se fortalece ainda mais com a fraqueza da Rússia. De qualquer forma, o relógio parece correr a favor de Zelensky. Para Putin, é uma armadilha. Ao longo de 40 dias, cada semana traz um novo ataque, uma nova manchete de que a Rússia está fraca. Ir para a mesa parece uma admissão de fraqueza. Ficar longe une mais o Ocidente em torno da Ucrânia, em Ankara. Então, o relógio é um mecanismo que aperta o Kremlin de qualquer maneira que ele se mova, e é exatamente por isso que não é uma onda aleatória, mas uma campanha de pressão calculada. Então, toda essa pressão está funcionando internamente. Com base em documentos internos russos obtidos pela inteligência estrangeira da Ucrânia, Zelensky apresentou números impressionantes. A ansiedade entre os russos ultrapassou 50%, mais alta do que durante a Operação Kursk. 66% descrevem suas finanças como difíceis. 80% veem uma grande crise econômica como inevitável. Mas considere-os pelo que são. Estas são alegações de Zelensky, não verificadas de forma independente. A direção pode estar correta, mas são uma alegação, não um fato. Mas o verdadeiro golpe não foi no céu, foi no chão. Durante semanas, as refinarias, instalações de gás e postos de abastecimento que alimentam Moscou foram atingidos um a um. E é daqui, do lugar mais inesperado, que a guerra chegou à porta do povo. Na capital de um dos maiores gigantes energéticos do mundo, as pessoas comuns não conseguem encher um tanque de gasolina. Uma cidade que assistiu à guerra na linha de frente pela televisão durante anos, agora está segurando sua conta na bomba, mas não consegue ligá-la à causa, e a compreensão está rapidamente dando lugar à raiva. Um moscovita grita a plenos pulmões: Nós mesmos produzimos este petróleo, pelo amor de Deus! Como pode não haver gasolina, cara? Temos este petróleo bem aqui. Você cava um buraco no chão, o petróleo sai. Então você está dizendo que nosso governo está mentindo para nós, Kirill? Não, não é o governo. São as pessoas. As pessoas que ficam na fila, que estão criando esse pânico artificialmente. Tem gasolina. As pessoas estão até enchendo com 10 litros, porra. O carro nem usa tanto, mas estão enchendo, porra. Inferno, eu juro, tem gasolina. Até ontem, Putin apareceu e disse: há gás, há reservas, mas as pessoas estão criando pânico. Por que diabos você está criando pânico? Eu tenho 30 quilômetros de autonomia restantes, porra. Estou farto. Para um cidadão de um dos maiores produtores de petróleo do mundo, esta é uma contradição inaceitável. A escala deste aumento também não é pequena. Somente em 2025, mais de 40 novos Pantsirs foram adicionados ao redor de Moscou. Desde 2023, mais de 100 ativos de defesa aérea foram instalados ao redor da cidade, e até abril de 2026, 89 Pantsirs foram verificados dentro de um raio de 50 quilômetros. A imagem diz uma coisa: Moscou é protegida um pouco mais densamente a cada ano, e a cada ano essa proteção é perfurada. Até o tipo de sistema colocado nos telhados revela o desespero. Alguns deles são a nova versão SMDE do Pantsir, desprovida de seus canhões, apenas com mísseis, um modelo projetado especificamente para atingir pequenos drones comerciais de baixa altitude. Esta não é uma arquitetura defensiva planejada, é uma parede de medo erguida peça por peça sobre a cidade em pânico. Fortificar uma capital a esse grau é a arquitetura não de força, mas de medo. E quando você olha para o que está sendo protegido a tal custo, o que Putin tem medo de perder também se torna visível. O que diferencia este ataque de uma manchete comum de linha de frente é sua localização.
Durante 3 anos, a guerra tocou muitas partes da Rússia, mas Moscou sempre ficou fora desse círculo. O coração do regime, onde a elite vive, onde o dinheiro circula, de onde o exército é comandado, o santuário em que todos confiavam com a ideia de que nada poderia acontecer aqui, algo explodindo perto o suficiente para ser visto de uma janela do Kremlin, apaga a sensação de intocabilidade de toda uma cidade. Uma capital é uma capital apenas enquanto se sente segura. Uma vez que esse sentimento se vai, tudo o que resta é um alvo presumido bem defendido. A ironia estava no momento do ataque. Naqueles mesmos dias, líderes mundiais se reuniram em Evian, França. Novas sanções contra a Rússia estavam na pauta e Putin nem sequer foi convidado. Enquanto o mundo se reunia sem ele no exterior, sua capital estava em chamas em casa. Isolamento e vulnerabilidade caíram na mesma manhã. Para entender o peso disso, basta lembrar uma coisa. Durante a maior parte de sua história moderna, Moscou foi um lugar que a guerra fisicamente nunca alcançou. Desde a Segunda Guerra Mundial, uma instalação no coração da capital queimando por fogo inimigo era algo inédito. A era dos drones nesta guerra acabou com essa longa imunidade. Moscou é também a vitrine da Rússia. Durante décadas, o regime construiu esta cidade como um centro brilhante e intocável, separado do resto do país. Independentemente da pobreza nas províncias, a capital sempre foi o palco do poder e da estabilidade. A fumaça que se eleva sobre esse palco não atinge apenas uma fábrica, mas também esse senso de privilégio cuidadosamente construído. Esse sentimento também tem um custo em termos de propaganda. Durante anos, a televisão estatal podia apresentar más notícias da frente como distantes, abstratas, assunto de outro mundo. Mas uma coluna de fumaça subindo a 15 quilômetros do Kremlin não é fácil de esconder. Para milhões de moscovitas, a guerra tornou-se visível em seu próprio horizonte pela primeira vez, e o que foi visto uma vez não pode ser desfeito, porque a intocabilidade de Moscou não era apenas uma questão de segurança, era parte da legitimidade do regime. A capital de um estado forte não é atingida. Quando isso acontece, a questão de quanto dessa força é real e quanto é teatro paira no ar. Durante anos, Putin construiu seu poder sobre uma imagem, um centro intocável, uma capital inabalável, uma fortaleza onde tudo está sob controle. Esses ataques são conduzidos por um recém-estabelecido centro ucraniano de ataques em profundidade, onde inteligência, forças especiais, tropas de mísseis e sistemas não tripulados convergem em uma única coreografia. Nos primeiros 5 meses do ano, a Ucrânia atingiu 174 ativos de defesa aérea russos, com perdas estimadas em mais de 5 bilhões de dólares. Então, o incêndio em Moscou é apenas o momento mais visível de uma campanha sistemática que vem ocorrendo há meses. O que torna essa campanha tão enlouquecedora para a Rússia é a diferença de custo. Com um drone que vale algumas centenas de dólares, construído a partir de peças comerciais, a Ucrânia força a Rússia a instalar sistemas de mísseis de milhões de dólares, mobilizar helicópteros e fortificar uma capital inteira. O atacante é barato, o defensor caro, e como o alcance agora excede 1000 quilômetros, a área que a Rússia deve proteger é muito maior do que pode defender. É por isso que o cálculo da Ucrânia compensa a cada ataque. O custo que impõe à Rússia é muitas vezes o que ela mesma gasta. O ritmo da campanha também está aumentando. Os ataques da Ucrânia a refinarias dobraram em 2026 em comparação com períodos anteriores. O que começou como assédio ocasional transformou-se em uma estratégia contínua, deliberada e aprofundada. A cada mês, o alcance se estende um pouco mais, a lista de alvos cresce um pouco mais, e a área onde a Rússia pode dizer que eles não conseguem alcançar aqui encolhe um pouco mais. Essa insegurança não é apenas o medo de um homem. Aqueles sistemas de mísseis alinhados nos telhados não estão em edifícios aleatórios. Um está diretamente no topo da sede do Ministério do Interior. Isso significa que as instituições mais poderosas do Estado russo tiveram que montar defesas aéreas em seus próprios edifícios. O escalão de comando e a burocracia agora compartilham a mesma ameaça. Uma cena como esta ocorreu semanas antes em São Petersburgo. À medida que os convidados chegavam de todo o mundo para o maior fórum econômico da Rússia, o terminal de petróleo da cidade queimava no horizonte, a fumaça tornando-se o pano de fundo para as fotografias do fórum. Mesmo no palco onde a Rússia exibiu seu poder ao mundo, havia um incêndio por trás da cortina. E isso não se limita mais a ataques de longo alcance. A capital, antes considerada a cidade mais protegida da Rússia, está sob ameaça tanto do céu quanto das ruas. Para a elite do regime, o lugar perigoso já não é mais a frente de batalha, mas a cidade vista das janelas de seus próprios escritórios.
No primeiro ano da guerra, a atitude da elite de Moscou era de arrogância. A frente estava longe, a vida era normal, os restaurantes estavam cheios. Essa distância desapareceu. Para uma classe gerencial que ouve alarmes de drones sobre sua própria cidade e vê mísseis instalados no telhado de seu escritório, a guerra deixou de ser um item na televisão e se tornou uma ameaça fora da janela. E o que realmente desgasta um regime é menos as perdas na frente de batalha do que essa perda de confiança no centro. Esta é também uma mensagem para o mundo. Um exército que não consegue garantir os céus sobre sua própria capital tem dificuldade em vender força para seus aliados e medo para seus inimigos. Por anos, a Rússia construiu sua dissuasão na imagem de um poder intocável, e essa imagem agora está derretendo sob a fumaça de sua própria refinaria. Há um custo prático nisso também. Um comando cuja capital não está segura é forçado a retirar seus recursos, atenção e defesas aéreas da linha de frente e redirecioná-los para dentro, sob seu próprio assento. Um pantsir que poderia proteger uma brigada na frente está esperando no telhado de um edifício de escritórios, e quanto mais lugares houver para proteger, menos força sobra para se comprometer com o ataque. Um exército é forte enquanto consegue manter seu comando oculto. Um Estado que precisa alinhar mísseis nos telhados de seus comandantes e guardas em suas portas já perdeu parte dessa força. Por trás de tudo isso, há uma lógica muito mais concreta do que uma exibição simbólica. O objetivo da Ucrânia não é assustar Moscou, mas cortar o combustível que impulsiona a Rússia. E o resultado é claro: quase um terço da capacidade de refino do país, cerca de 2.140.000 barris por dia, está fora de operação devido a ataques repetidos. A conta disso agora está aparecendo na bomba do cidadão comum. Em meados de junho, as restrições à venda de gasolina atingiram não apenas as províncias, mas também Moscou e São Petersburgo. A crise se espalhou por mais de 25 regiões. Só em maio, a Ucrânia atingiu refinarias pelo menos 16 vezes, 8 das 10 maiores instalações entre elas. A Rússia proibiu as exportações de gasolina desde abril e de combustível de aviação desde junho. Por trás desses números, há um sangramento mais silencioso. Cada refinaria parada corta uma parte da receita do petróleo com a qual a Rússia financia sua guerra. Enquanto o país não consegue encontrar gasolina em seus próprios postos, o combustível que pode vender no mercado mundial também diminui. Quanto mais mísseis a Rússia alinha ao redor de sua capital, mais alto confessa que a cidade não é mais segura, porque se acumula tanta proteção apenas sobre o que se tem medo de perder. Nos próximos meses, Moscou provavelmente será cercada com ainda mais mísseis, ainda mais anéis, mas cada nova torre Pantsir anuncia o tamanho do problema mais do que qualquer solução. Quanto mais uma cidade é defendida, mais claramente declara que já não é segura. Isso é perigoso por causa do golpe que dá à narrativa de controle de Putin. O poder de um líder autoritário repousa na percepção de que ele governa tudo. Quando essa percepção se quebra com uma instalação queimando sobre sua capital, até mesmo seu círculo mais leal começa a fazer perguntas em silêncio. Uma retirada na frente pode ser debatida, explicada, até mesmo ocultada, mas um céu que todos podem ver não pode ser escondido. No panorama mais amplo, isso é um sinal de que a guerra não está mais sendo travada apenas sobre 1 quilômetro quadrado no mapa. O peso do conflito mudou da linha de frente para o interior da Rússia, suas refinarias e os céus sobre sua capital. Putin havia se acostumado a gerenciar esta guerra como algo distante. Agora, esse lugar distante está bem do lado de fora de sua própria janela. O comandante-chefe de um exército que outrora ameaçou um continente inteiro está hoje tentando proteger o céu sobre sua própria capital e falhando. Moscou deixou de ser uma área de retaguarda. A cidade que se presumia ser o último lugar que a guerra poderia alcançar, agora está sob o mesmo céu aberto que todos os outros. As linhas vermelhas foram agora traçadas. Se você achou este conteúdo interessante, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e seguir o canal. E seguir o canal.